Depois de uma onda de vitórias que se seguiu ao ataque de 7 de dezembro de 1941 a Pearl Harbor e da expansão das conquistas japonesas através da Ásia e no Pacífico, as forças imperiais começaram a sofrer uma crescente série de derrotas para os Estados Unidos e seus aliados. No verão de 1945, o imperador Hirohito e seus conselheiros mais próximos estavam desesperados para encontrar um desfecho para os longos anos da guerra que tinham começado em 1931 na Manchúria. Desde então, foram longos e contínuos 15 anos, durante os quais os japoneses guerreavam e expandiam seus domínios, atingindo seu auge em 1942, e que iniciaram de um modo satisfatório para suas exigências específicas, em especial a manutenção do Kokutai, centrado no imperador, a soberania do Japão. O Kokutai, o culto ao imperador, foi plenamente desenvolvido no final da década de 30, percorrendo a Segunda Guerra Mundial. Durante esse período, quando o séquito de automóveis de Hirohito passava pelas ruas, as pessoas eram retiradas dos andares superiores e as cortinas eram fechadas, de modo que ninguém pudesse olhar para baixo, para o personagem sagrado. As únicas imagens do imperador a que a vasta maioria de seus súditos tinham acesso eram cinejornais elaboradamente coreografados de Hirohito desempenhando rituais de corte, discursos cerimoniais, posando no Palácio Imperial ou em família, e cada vez mais no final da década de 30, passando em revista desfiles militares, montado em um cavalo branco. O violento faccionismo entre os militares japoneses desencadeou ataques radicais à autoridade civil, que culminou numa sangrenta revolta do exército, em 26 de fevereiro de 1936, solidificando o Kokutai em sua forma última em tempos de guerra, com um imperador e um corpo de confiáveis líderes militares que davam firme apoio um ao outro. Muitos oficiais radicais ansiavam pelo abandono dos valores ocidentais e por uma reconstrução do moderno Estado guerreiro samurai, baseado num mito imperial cuidadosamente reconstruído. A superioridade cultural e racial eram definitivamente parte de suas crenças, tal como a convicção de purificar o Japão do ocidentalismo e seus demais ismos, o liberalismo, o individualismo e o comunismo. Para o imperador, a vantagem dessa organização política nacional cada vez mais espiritualizada e militarizada era que ele podia esperar que os militares devotamente leais protegessem o trono imperial, desde que Hirohito aquecesse com as reivindicações deles de um aumento de armamentos e de uma guerra expansionista na Ásia. O Japão tinha declarado guerra ao Ocidente em 1941 para conquistar recursos naturais. Os militares japoneses, liderados pelo primeiro-ministro, General Hideki Tojo, artífice da agressão japonesa no continente asiático, se convenceram de que o Império não tinha outra opção, senão lançar-se em uma guerra expansionista, visto que os Estados Unidos tinham embargado o petróleo e outras exportações de recursos primários em 1941, após a ocupação da Indochina francesa. Por 3 anos, petróleo, borracha, bauxita, estanho e outros recursos vitais tinham chegado ao Império graças às suas conquistas no sul asiático. Agora, o poder americano no mar e no ar tinha fechado esse fluxo. Nos anos de 1943, 1944 e 1945, após intensas batalhas aeronavais e anfíbias, os Estados Unidos, na sua estratégia de salto de ilha em ilha, reconquistaram as Ilhas Salomão, o complexo das Ilhas Marianas, Saipan, Tinian e Guam, como também a ilha de Iwo Jima, instalando bases aéreas nesses arquipélagos, e também, com a proximidade das velozes e poderosas forças-tarefas de porta-aviões da Marinha Americana, os líderes japoneses temiam que só pudessem esperar mais ataques aéreos devastadores. Seus temores estavam corretos. O Japão estava cercado. Hirohito, então, dissolveu o gabinete do general Hideki Tojo e, em maio de 1945, com a situação militar piorando drasticamente, o Jushin, o corpo de estadistas sêniores do Japão,
convidou o barão Kantaro Suzuki, um almirante reformado, para se tornar primeiro-ministro. Agora como membro no Conselho Supremo para a Direção da Guerra, juntamente com o chanceler do Japão e o alto comando militar do Império, num total de 6 membros, Suzuki participaria da decisão colegiada mais crucial diante deles: se o Japão devia rapidamente procurar as condições de paz mais vantajosas que os aliados estariam dispostos a oferecer, ou continuar com a desesperada defesa do acuado Império, enquanto preparava a Operação Ketsugo, a batalha decisiva pela pátria, que se iniciaria no litoral de Kyushu em novembro de 1945, em resposta à esperada invasão dos Estados Unidos, a Operação Olympic, fase inicial daquela que seria a maior invasão anfíbia da história, a Operação Downfall. Os militares japoneses contavam com o traço cultural de alto sacrifício do seu povo, quando imaginavam as novas armas que seriam utilizadas em grande número durante o Ketsugo. As interceptações da inteligência americana nas comunicações de rádio japonesas deixavam os planejadores de guerra americanos com profunda e crescente preocupação, em particular com o plano geral de armas suicidas e o aumento das forças terrestres convencionais japonesas. Alarmado com as novas projeções das forças japonesas em Kyushu, o principal oficial da inteligência dos aliados, general de brigada Charles Willoughby, observou sombriamente em 29 de julho de 1945. Pela doutrina militar padrão, uma força invasora anfíbia necessitava desfrutar de vantagem numérica de 3-1 em relação aos defensores, bem como superioridade aérea e domínio naval nas águas litorâneas, situação que possivelmente não existiria na costa de Kyushu em 1º de novembro de 1945, o dia D da invasão do Japão. Em 18 de junho de 1945, ocorreu na Casa Branca uma reunião entre o presidente Harry Truman e seus conselheiros militares, para decidir entre 3 estratégias para derrotar o Japão: o plano de invasão Downfall, uma campanha intensificada de bombardeio aéreo e um bloqueio marítimo. Conquanto o prosseguimento do plano de invasão fosse autorizado, apenas alguns poucos homens nessa reunião, além de Truman, sabiam sobre o maior segredo da Segunda Guerra Mundial: que os Estados Unidos estavam prestes a testar a primeira bomba nuclear da história. Então,
Após os ataques nucleares sobre o Japão em Hiroshima e Nagasaki, em meio a uma comemoração da possível rendição japonesa, com o cancelamento da Operação Downfall, tripulantes de B-29 do 315º Esquadrão de Bombardeiros, estacionados na base aérea americana em Guam, nas Ilhas Marianas, recebem ordens urgentes de iniciar uma operação de ataque sobre a única refinaria de petróleo remanescente no Japão, ao norte de Tóquio. A última missão da Segunda Guerra Mundial é a resenha literária desse vídeo. A Última Missão, publicada em 2003 pela editora Imago, é uma criteriosa obra de investigação especulativa que combina narrativa ficcional com fatos históricos e explora como dois acontecimentos aparentemente não relacionados podem ter mudado profundamente o curso da história moderna. A narrativa é escrita em terceira pessoa, com a ação vivida pela tripulação de um B-29B chamado Boomerang, uma superfortaleza voadora do 315º Esquadrão de Bombardeios da 20ª Força Aérea do Exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, sendo revelada na perspectiva do coautor, o sargento Jim Smith, que era, então, o operador de rádio do bombardeio. Os B-29B do 315 eram aeronaves especialmente modificadas, equipadas com o radar APQ-7 Eagle, que permitia precisão de bombardeio a qualquer tempo, e desprovidas de qualquer blindagem defensiva e torres de armas, exceto pelas armas na cauda, controladas por radar. Era o exclusivo radar Eagle de alta acessibilidade que permitiu ao esquadrão cumprir a exigente tarefa que recebeu do general de brigada Kurtz LeMay, em junho de 1945, destruir metodicamente a capacidade do Império Japonês de refinar petróleo ou produzir gasolina e lubrificante, em especial a gasolina de aviação necessária para aviões de combate. O esquadrão teve um desempenho brilhante, sempre voando à noite, a partir do campo noroeste de Guam, em fatigantes missões sobre o mar até o Japão, que geralmente se estendiam, em média, por mais de 4.800 km, ou 15 horas de voo em seus B-29. O 315 começou as operações de combate em junho de 1945 e fez seu último ataque, a mais longa missão contínua da guerra, contra a refinaria da Companhia de Petróleo Nippon, perto de Akita, no norte de Honshu, na noite de 14 para 15 de agosto de 1945. Em seguida ao dia da vitória no Japão, muitos no Ocidente chegaram a acreditar que a rendição japonesa se deu quase automaticamente após o lançamento das bombas atômicas em Hiroshima, em 6 de agosto, e em Nagasaki, em 9 de agosto de 1945. Na verdade, houve aproximadamente 1000 missões com o B-29 entre o bombardeio em Nagasaki e a rendição final do Japão, em 15 de agosto. O Boomerang voou em 2 dessas missões, de 9 para 10 de agosto, para Nagasaki, e 14 para 15 de agosto, para Akira. Embora Smith não tivesse como saber a época, em 14 de agosto, a longa formação de bombardeios do esquadrão, ao passar pela noite sem lua perto de Tóquio, foi detectada pelo radar japonês, desencadeando uma longa noite de blackout na capital.
Por sua vez, esse blackout interrompeu um golpe de Estado em processo no Palácio Imperial. Os objetivos originais dos rebeldes, comandados pela elite do Estado-Maior do Ministro da Guerra, Anami, consistiam em impedir que o imperador gravasse seu edito imperial anunciando a rendição do Japão, tomar o palácio e mantê-lo incomunicável. A gravação do edito imperial estava marcada para ser transmitida no dia seguinte, 15 de agosto de 1945, ao meio-dia. Mas o blackout levou os rebeldes ao fracasso em sua tentativa de evitar a gravação, e por isso procuraram em vão encontrar e destruir as gravações. Se o blackout não tivesse atrapalhado os planos rebeldes, eles teriam proclamado uma revolta em todas as forças armadas imperiais, emitindo ordens, forjadas com o selo imperial, para que os militares japoneses continuassem a guerra, realizando ataques kamikaze em larga escala contra as unidades das forças aliadas aos seus alcances, infligindo muitas baixas e possivelmente levando os americanos a lançar uma terceira bomba atômica sobre o Japão e a continuar lançando mais bombas atômicas enquanto persistisse a resistência japonesa. Na década de 1970, Jim Smith começou a investigar a conexão entre sua missão no esquadrão e o golpe fracassado. Durante décadas de pesquisa, ele descobriu fatos surpreendentes que nenhum historiador havia então descoberto. Smith reuniu tudo isso e muito mais em um livro, que ele próprio publicou em 1995, narrado em primeira pessoa, e todos que o leram, em especial antigos tripulantes dos B-29, ficaram impressionados com sua diligente pesquisa, percepção e atenção aos detalhes. Visando ampliar o público leitor e expandir a perspectiva histórica de seu relato original, Smith se tornou um personagem na terceira pessoa, neste livro, do qual é coautor. Até onde os japoneses estiveram perto de não se render às forças aliadas em 15 de agosto de 1945? A última missão explora essa questão.